Amém, amados irmãos, por essa sexta-feira, que o Senhor possa prontamente nos abençoar a cada minuto, a cada segundo, a cada instante. Sexta-feira, semana 4, título da semana: aspirando por ser revestidos da habitação celestial. Vamos começar hoje pela leitura bíblica, e o primeiro versículo está em 1 Coríntios 15, 45, que diz assim, pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu viver a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que a mim vem ou me vê ou me ouve. E para que não me ensoberbecesse com grandeza das revelações, foi imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltar. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Versículo do Ora Lê. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Título: uma tenda de graça e poder foi armada sobre nossa fraqueza. Vimos como o apóstolo Paulo teve acesso a visões maravilhosas, quando levado por Deus ao terceiro céu e ao paraíso. Para não se ensoberbecer, um espinho lhe foi posto na carne, e por 3 vezes Paulo pediu ao Senhor que afastasse desse sofrimento. Era como se dissesse: Senhor, tira esse espinho, está muito difícil. Então Deus lhe respondeu: a minha graça te basta. A graça é para que a perfeição do poder de Deus se manifeste. Quando somos muito fortes, não permitimos que Deus se manifeste. Se porventura nos julgamos fracos ou incapazes, Deus tem um recado: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A glória de Deus se manifestará claramente quando pessoas como nós, fracas, servirem plenamente, tendo em vista que todo o operar virá de nosso Senhor e não do homem natural. Ainda em 2 Coríntios lemos: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O verbo repousar, nesse contexto, significa tabernacular, isto é, armar uma tenda. Assim, em nossa fraqueza, Deus pode vir e armar uma barraca. Que tremendo isso! Uma barraca do poder de Deus sobre minha fraqueza. Que cada manhã, ao nos levantarmos, reconheçamos nossa fraqueza, para que Deus imediatamente arme uma barraca sobre nós. A graça é o suprimento e o poder é a força. Em outras palavras, o poder é a habilidade, a força da graça. Assim teremos o suprimento divino por meio da graça e sua força ou habilidade por meio do poder. Aleluia! Graça e poder estão no Cristo que ressuscitou, o qual é o Espírito que dá a vida. É por isso que podemos dizer: Cristo vive em mim. Aleluia!
Tudo isso é para nosso desfrute. Paulo disse que sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias e nas necessidades. Foram muitas as situações que restringiam e apertaram o viver do apóstolo, com perseguições e angústias. Isso cria grande contraste com a ideia que alguns possuem a respeito do que é ser um grande ministro de Deus, confundindo essa posição com fama e prestígio. O testemunho de Paulo é diferente. Ele suportou angústias, cuja tradução literal do grego significa lugar muito estreito e apertado. Tudo isso ele tolerou por amor a Cristo, podendo declarar com propriedade: quando sou fraco, então é que sou forte. Em outras palavras, quando sou fraco em meu ser natural e carnal, é que sou forte. A razão é que Cristo armou seu tabernáculo sobre a fraqueza, trazendo graça e poder. Todas as vezes que nos sentimos fracos, podemos invocar o Senhor e Ele virá para armar sua tenda de graça e poder. Aleluia! Devemos reconhecer que somos apenas um vaso de barro, sendo Cristo nosso tesouro interior. O ministro da nova aliança é um vaso de barro, para que a atenção não se volte para ele, mas para o tesouro depositado em seu interior, pois a excelência do poder é de Deus e não nossa. Querido irmão, você é um vaso de barro e não lindo vaso de porcelana chinesa, para não correr o risco de roubar a glória de Deus. Sejamos simples e obedientes, permitindo o trabalhar do Senhor até sua glória manifestar-se em nós. Se nos sentirmos incapazes, será um bom sinal. Deus então terá a oportunidade de trabalhar em nós e expressar a excelência de seu poder. Que esse seja o coração de cada cristão. Amém. Pergunta: você tem valorizado seu vaso ou o tesouro em seu interior? Amém, amados irmãos. Por essa sexta-feira, que o Senhor possa prontamente nos abençoar a cada minuto, a cada segundo, a cada instante. Sexta-feira, semana 4, título da semana: aspirando por ser revestidos da habitação celestial. Vamos começar hoje pela leitura bíblica, e o primeiro versículo está em 1 Coríntios 15, 45, que diz assim, ó: pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu viver a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que a mim vem ou me vê ou me ouve. E para que não me ensoberbecesse com grandeza das revelações, foi imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltar. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Versículo do Ora ler: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Título: Uma tenda de graça e poder foi armada sobre nossa fraqueza. Vimos como o apóstolo Paulo teve acesso a visões maravilhosas quando levado por Deus ao terceiro céu e ao paraíso. Para não se ensoberbecer, um espinho lhe foi posto na carne, e por 3 vezes Paulo pediu ao Senhor que afastasse desse sofrimento. Era como se dissesse: Senhor, tira esse espinho, está muito difícil. Então Deus lhe respondeu: a minha graça te basta. A graça é para que a perfeição do poder de Deus se manifeste. Quando somos muito fortes, não permitimos que Deus se manifeste. Se porventura nos julgamos fracos ou incapazes, Deus tem um recado: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A glória de Deus se manifestará claramente quando pessoas como nós, fracas, servirem plenamente, tendo em vista que todo o operar virá de nosso Senhor e não do homem natural. Ainda em 2 Coríntios, lemos: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O verbo repousar, nesse contexto, significa tabernacular, isto é, armar uma tenda. Assim, em nossa fraqueza, Deus pode vir e armar uma barraca. Que tremendo isso! Uma barraca do poder de Deus sobre minha fraqueza. Que cada manhã, ao nos levantarmos, reconheçamos nossa fraqueza, para que Deus imediatamente arme uma barraca sobre nós. A graça é o suprimento e o poder é a força. Em outras palavras, o poder é a habilidade, a força da graça. Assim teremos o suprimento divino por meio da graça e sua força ou habilidade por meio do poder. Aleluia! Graça e poder estão no Cristo que ressuscitou, o qual é o Espírito que dá a vida. É por isso que podemos dizer: Cristo vive em mim. Aleluia! Tudo isso é para nosso desfrute. Paulo disse que sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias e nas necessidades. Foram muitas as situações que restringiam e apertaram o viver do apóstolo, com perseguições e angústias. Isso cria grande contraste com a ideia que alguns possuem a respeito do que é ser um grande ministro de Deus, confundindo essa posição com fama e prestígio. O testemunho de Paulo é diferente. Ele suportou angústias, cuja tradução literal do grego significa lugar muito estreito e apertado. Tudo isso ele tolerou por amor a Cristo, podendo declarar com propriedade: quando sou fraco, então é que sou forte. Em outras palavras, quando sou fraco em meu ser natural e carnal, é que sou forte. A razão é que Cristo armou seu tabernáculo sobre a fraqueza, trazendo graça e poder. Todas as vezes que nos sentimos fracos, podemos invocar o Senhor e Ele virá para armar sua tenda de graça e poder. Aleluia! Devemos reconhecer que somos apenas um vaso de barro, sendo Cristo nosso tesouro interior. O ministro da nova aliança é um vaso de barro, para que a atenção não se volte para ele, mas para o tesouro depositado em seu interior, pois a excelência do poder é de Deus e não nossa. Querido irmão, você é um vaso de barro e não lindo vaso de porcelana chinesa, para não correr o risco de roubar a glória de Deus. Sejamos simples e obedientes, permitindo o trabalhar do Senhor até sua glória manifestar-se em nós. Se nos sentirmos incapazes, será um bom sinal. Deus então terá a oportunidade de trabalhar em nós e expressar a excelência de seu poder. Que esse seja o coração de cada cristão. Amém. Pergunta: você é valorizado? Você tem valorizado seu vaso
ou o tesouro em seu interior?